Oi, galerinha do YouTube. Hoje eu tô num ambiente diferente aqui fora de casa. E porque a temática hoje vai ser diferente mesmo. Ao invés de eu trazer resenhas de livros e algumas reflexões que eu costumo trazer, eu vou trazer resenha e reflexões de minissérie. A minissérie que eu vou falar hoje é a minissérie Coisa Mais Linda. É uma minissérie voltada para o empreendedorismo feminino. Eu acho muito interessante, nós como mulheres, para quem não sabe, eu larguei tudo a minha vida de CLT em Floripa, morando na praia, todos os meus sonhos que eu tinha lá, né, todas as minhas seguranças que eu tinha lá, para voltar para Goiás, voltar para casa dos meus pais e empreender no ramo da moda, para abrir uma loja online de roupas. Eu ainda estou nesse processo ainda para abrir a loja, ela é um pouco demorada. E aí, essa busca para o empreendedorismo, principalmente feminino, né, que a gente sabe que é muito difícil a gente se inspirar em outras mulheres, porque não tem, né, estatisticamente, muitas mulheres no campo da liderança, no campo dos negócios, do empreendedorismo, principalmente sozinha, sem a ajuda de um pai, de um marido, de um irmão, de um chefe. Então, é muito difícil e é um pouco solitário, né, esse caminho. Então, se a gente não se ajudar umas às outras, vai ficar muito mais difícil. Então, eu tô aqui para ser uma amiga para vocês e ajudar vocês, mulheres que querem também empreender, para a gente se unir e se inspirar umas às outras e trazer. E eu vou sempre trazer assuntos, né, sobre isso, livros que eu leio que me ajudou, séries, né, coisas que eu consumo que tem me ajudado para eu me inspirar e me ajudar de alguma forma nesse caminho do empreendedorismo e de evolução assim da vida. Então vamos conversando. A minissérie Coisa Mais Linda é uma minissérie de época, então a minissérie é um pouco antiga. É uma minissérie brasileira que ela tem essa temática de minissérie antiga. Ela, então, é uma época extremamente machista. E aí começa com a personagem principal, que é a Maria Luísa Malu. É uma paulista que ela era casada e tinha um filho, só que ela foi com o marido pro Rio de Janeiro abrir um restaurante. Só que chegando lá no Rio de Janeiro, o marido dela foi viajar e aí ele sumiu, desapareceu por muitos dias. E aí ela descobriu que ele traía ela e que provavelmente ele tinha abandonado ela, perdão. E aí ela ficou muito braba e tal, e achou que tava ferrada com a vida. Pensei pro Rio de Janeiro abrir o seu próprio negócio, a sua empresa, seu marido, ele simplesmente te larga lá. E aí ela tacou fogo na casa e tal, e aí quem foi salvar ela, que a pessoa que trabalhava no mesmo prédio, né, trabalhava pra uma outra mulher que morava lá, é a Adélia, uma personagem muito principal da minissérie, que eu vou falar mais sobre ela. Então a Maria Luísa faz amizade com a Adélia e aí então ela decide abrir a própria empresa sozinha mesmo, sem o marido lá que fugiu. Só que daí ela sempre teve um sonho ela sempre foi muito ligada à música e ela sempre teve o sonho de abrir um clube de música. Ela não queria abrir o restaurante era um sonho do marido dela. E aí ela falou assim, não, então eu vou abrir o clube de música sozinha, vou empreender sozinha, junto com a Adélia, né, da Adélia como sócia. E aí essa série, ela tem muitas camadas que a gente vai abordar aqui. Muitas camadas sociais as meninas elas vão ter vários desafios nesse empreendedorismo. Primeiro porque elas viviam numa época extremamente machista, então a Maria Luísa teve que falsificar a assinatura do marido dela, porque naquela época mulheres não poderiam assinar por conta própria, não poderiam ter suas empresas sozinhas. Teve a questão do machismo do pai, que o pai dela queria que ela voltasse para São Paulo com o filho dela, eles tinham um filho, né? E fazer o papel de mulher, né? Esperar o marido dela voltar e ser do lar e tal. E ela foi totalmente contra o pai dela, tanto que no começo ele falou que não ia dar dinheiro e nessa época não trabalhava. Então foi todo um babado assim para ela conseguir, né, abrir a empresa dela, elas abriram a empresa dela, porque a Adélia não tinha muito dinheiro, a Adélia era empregada doméstica. E ela totalmente sem dinheiro também, porque a família dela não ajudou e o marido dela sumiu. E o marido dela também tinha roubado ela. E aí elas mesmo assim deram um jeito e abriram o clube de dança. O clube de dança era com muitas músicas de bossa nova.
E aí tem uma outra camada social sobre isso, né? Que a bossa nova, ela veio do samba, né? Só que do samba branco. Então, e a maioria ali dos personagens são brancos. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma cultura ali que explica um pouco melhor sobre a bossa nova. Eu não vou entrar muito nesse assunto que não quero estender. Mas depois vocês pesquisam que seria de onde surgiu o bossa nova. Então, ele fala muito sobre o bossa nova lá. E aí tem outras camadas, né? A camada social do machismo, né? Que as duas enfrentou por ser mulher e empreender sozinhas e tudo mais. Aí também teve outras questões que ela também sofreu com o marido dela, que depois ele procurou ela, queria tomar o clube dela, ele transformar em restaurante. Ele até ameaçou, que falou que ia tirar o filho dela, que depois ela trouxe o filho dela. Teve alguns caras também que se aproximaram e fizeram vários comentários, né, totalmente descredibilizando ela por ser mulher, né, descredibilizando a inteligência dela, a capacidade dela de ter a própria empresa dela. E aí a gente vê sobre o machismo, né, como os homens, né, olham a gente sempre como uma questão sexual, uma questão estética, uma questão de beleza mesmo, e nunca vê a gente como uma questão de inteligência. Sendo que somos capazes, né, de ter nossos próprios negócios, somos capazes de sermos super inteligentes. Inclusive, eu acho muitas mulheres inteligentes, assim, que eu conversando. É um pouco difícil achar homens inteligentes, homens que têm um assunto interessante. Eu falando da minha experiência, que às vezes dá até uma preguiça, mas eu acho, assim, as mulheres as mais inteligentes. E aí tem outras camadas sociais da Adélia. A Adélia, ela é uma mulher negra, de periferia, né? Ela era empregada doméstica, e aí ela foi junto com a Malu pra ser sócia da empresa lá, da Coisa Mais Linda, que é o nome do clube de música. E aí ela sofre vários racismos, tanto lá no clube de música, quanto da família, dos amigos da convivência lá da Malu, tanto da questão, assim, lá aparece várias cenas, assim, na rua, né, ela sofrendo racismo, dentro de casa também, com o marido dela, ele falava pra ela que isso era coisa de gente branca, não sei o que ela não poderia ter um clube de música, né, que ela não poderia ser sócia de uma empresa. Claro que ele falou isso pra proteger ela, mas querendo ou não, esse proteger também tem uma forma meio preconceituosa também, porque ele acha que ela, por ser mulher negra, ela não teria capacidade de ser dona da própria empresa. Também, né? E aí tem também porque ela tem uma filha com o marido de uma amiga da Malu. Então, tem esses problemas também de racismo, né? E daí tem toda essa treta lá das mulheres, né? E aí, depois também tem muita questão de rivalidade feminina ali, traz algumas pautas. Mas o filme aborda várias camadas, assim, nesse ponto de vários tipos de preconceito. Machismo, racismo. Aí depois entra outra personagem, que é a Teresa. Que a Teresa é a amiga da Malu. Na verdade, ela é amiga da Lígia, que depois elas se tornaram todas amigas. A Lígia é outra amiga da Malu de infância, mas agora eu vou falar sobre ela. Aí a Teresa, ela é uma personagem muito icônica, assim, é uma das minhas favoritas, na verdade. Ela é uma personagem que ela é muito sexualmente ativa, ela é muito empoderada, é uma mulher muito à frente ao tempo dela, assim. Ela é uma mulher que ela é casada com um relacionamento não monogâmico com o marido dela. Ela é bissexual, ela tem todo um discurso feminista, todo um discurso empoderador, ela aborda, né, várias coisas, ela trabalha numa revista e aí né, eles assinam como que era o machismo lá, as mulheres assinavam, na verdade ela era outra mulher, ela assinava como homem, mas ela que escrevia, né, coisas, né, na revista. E aí tanto que depois ela contratou outra mulher, que isso que é muito engraçado. Ela conseguiu, na revista extremamente machista, contratar outra mulher pra trabalhar na revista. Por mais que seja pra assinar como homem, mas ela conseguiu dar um emprego lá pra menina que ela tanto queria. Que a menina tanto queria, que era o sonho dela. Só que eu acho muito engraçado que, ao mesmo tempo que ela era toda essa personagem desconstruída, né, e que aborda muito à frente pra aquela época, que aquela época era toda cheia de preconceito, que eu acho muito interessante também trazer esses pautas, principalmente nas minisséries, né,
como se diz, na TV, assim, né? Não bem na TV, porque não é uma novela, mas nas minisséries, assim, para as pessoas consumirem, né? E verem que também tem essas pautas. Eu acho interessante trazer essas pautas de bissexualidade, sexualidade feminina, questões de não monogamia, né? E aí, só que ela também tem algumas cenas muito problemáticas, que eu falei da questão da rivalidade feminina, né? Ela tem um pouco de uma treta lá com a Adélia, porque a Adélia tem um filho com o marido dela, né, nas antigas. E aí depois o marido dela larga ela pra ficar com a Adélia, então dá pra ver que rola um ciúme, rola um negócio, mas ela não deixa transparecer, pois não briga muito com a Adélia, não tem uma treta muito forte. Mas dá pra ver que tem uma pitadinha ali de rivalidade feminina. Eu acho que a série pecou um pouco nisso, que é uma série que ela tem essa camada muito de desconstrução, uma camada muito crítica, né, sobre o machismo, mas vai ali, coloca a Adélia e a Teresa, tipo assim, meio que brigando por causa do homem, sabe? Então, essa é a parte que eu acho que a série errou, sabe? Ela poderia ter colocado, não uma briga, assim, poderia ter colocado outra versão, porque meio que a Adélia toma o marido dela, sabe? Então, eu não achei interessante, assim, tipo, uma série que tava desconstruindo várias coisas, principalmente o machismo, porque a rivalidade feminina, ela é fruto um pouco do machismo, sabe? Ela é fruto do machismo, na verdade. Ela é feita para isso. Então, para que a gente fique tão ocupada brigando entre si, pra não perceber quanto os caras devem melhorar, né? Então, e quanto as nossas potências, né, são muito melhor, que a gente precisa trabalhar melhor nossas potências para as nossas coisas, para nossas carreiras, para nossa vida, né? E não ficar preocupado em querer ficar bonito ou competir com outra mulher. Então, eu acho que a série nesse ponto ela pecou, né? E aí tem a Lígia. A Lígia, ela é uma mulher que ela extremamente apaixonada, né? Ela faz toda a performance de feminilidade, uma mulher doce, bonita. Ela era apaixonada por um cara lá, que ele era, acho que prefeito do Rio de Janeiro, uma coisa assim. Ele era algo da política. E ele era um cara totalmente problemático, ele era extremamente ciumento, ele batia nela. E aí ela escondia, né, que ele batia nela, porque ele tinha ciúme e tal, ele estuprou ela, né. E daí a gente pode entrar nessa pauta, né, de estupro, né, entre casal. E aí ele tinha muito ciúme dela cantar, ela era uma ótima cantora, tanto que ela cantou algumas vezes no clube de dança, clube de música da Malu, né, no Coisa Mais Linda. E ela fez super sucesso e o sonho dela realmente era cantar. E aí que a gente entra numa discussão, né, conversando aqui. Quantas vezes nós mulheres, né, como que isso é ensinado no machismo? No patriarcado, né? Quantas vezes nós mulheres simplesmente desistimos dos nossos sonhos pra casar, pra performar esse papel, né, de mulher, do lar, de casar e coisa. Quantas vezes a gente, né, não seguiu nossos caminhos, seja profissional ou seja de sonho mesmo, para fazer o que outra pessoa quer. Então a Lígia, ela simplesmente, né, durante muitos anos, ela abafou esse sonho dela da música, né, de ser cantora, por conta do marido dela, que não gostava, que ele era da política e ele, né, a sociedade ia cair em cima. E aí, às vezes que ela foi cantar, que ela se rebelou, ele batia nela e ela fugia de casa. Aí, tanto que numa parte da série ele matou ela. Aí a gente pode também entrar. Por isso que eu falei, essa minissérie ela tem várias camadas. Não fala só sobre empreendedorismo. Fala sobre machismo, fala sobre racismo, fala sobre rivalidade feminina, fala sobre sexualidade feminina, fala sobre empoderamento feminino, fala sobre agressão, estupro feminino entre casal, fala feminicídio, ele matou ela e aí tentou matar também a Malu, e aí tanto que depois ele ficou escondido, e aí depois ele ficou escondido muito tempo, depois entrou em audiência, ele quis reverter toda a história, dizendo que ele matou ela por... Como que é que fala naquela época? Diz que naquela época tinha, viu, gente? Podia ser, a pessoa podia cometer um crime de matar uma mulher e ele simplesmente não ia ser condenado porque era defesa à honra, a honra masculina dela cantar. Aí, tanto que eu acho que ele, né, ele quase não foi julgado por conta disso e quase que a Malu foi presa, né, por conta disso, que ele alegou que ele matou ela
por conta que a Malu tava fazendo a cabeça dela pra ela ir pra um... Daí na época eles não falavam clube de dança, ele falava que era tipo um puteiro. Que ela ia lá pro puteiro e aí ele tava só defendendo a honra dele. E ele quase que não foi condenado, só que daí no fim lá eles conseguiram. E aí, como que é muito machismo, né? Tipo assim, você pode matar uma pessoa e... Por conta que, tipo assim, você está defendendo a honra de um homem. Que ela só cantava. Então, é muito, muito legal assistir essa série. E a série é toda bonita. Ela começa tocando, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu amo, né? Amo o Tom Jobim, amo... Também tem algumas músicas do Chico Buarque. Então, eu achei muito interessante os vestidos. Eu que sou da moda e romei as roupas de época, né? O estilo, né? O Rio de Janeiro que eu amo. Mas daí teve também tem muitas coisas culturais lá, quando ela vai conhecer o samba, a primeira vez que ela vai lá, numa favela. Aí ela conhece o Chico. O Chico, ele é um cantor, eu acho que ele foi inspirado no Chico Buarque. Ele é um cantor lá, todo louco, né? Todo... vagabundo, na verdade. Todo, tipo assim, fica com várias mulheres e tal. Daí se apaixona pela Malu, a Malu se apaixona por ele, ela fica com ele, com o irmão dele. A Malu, ela é desprendida, por isso que eu falo, tem muita questão de sexualidade feminina lá. Aí, fala muito sobre a liberdade de sexualidade feminina. E aí ele se apaixona e tal, só que ele é da música, então ele é desprendido, aí ele fica lá, e ele some às vezes, aí ele vai pra não sei aonde, ele faz um monte de merda como todo homem, né? Eu achei muito engraçado isso, que até ela fala lá na série, né? Fala assim, como todo homem, a pessoa só faz merda. Tipo assim, porque pra ela, na vida dela, todos os caras que passaram lá, e lá só fazia merda. Tipo, o ex-marido dela, o Chico, algum outro... cara lá da política, nossa, várias coisas. Aí ela fala lá. E aí ela se apaixona. E aí eu achei muito engraçado que o Chico também é muito problemático. Porque o Chico, ele é tipo uma pessoa que, tipo, não tá nem aí. É aquele famoso cafajeste. Ele, tipo, diz que se apaixona pra Malu, mas fica com várias. Aí, tipo, no final, tanto que depois ele até decepciona ela, porque ele engravida outra mulher lá nas gringas. Então, ele é péssimo, sabe? Eu fiquei assim, gente, tipo assim, quando você vai assistindo, você vai meio que romantizando ele. Porque ele é lindo. Aí ele é todo esquerdomacho, né? Que ele toca o violão e tal. E aí, né, todo meio que desprendido, né? Ai, não é pegada pras coisas... pelas coisas da mídia, não é apegado pela fama, não é apegado em dinheiro e nada. Mas, tipo assim, você vai ver no final, ele é o cafajeste, é o famoso esquerdomacho mesmo. É um extremamente, sei lá, tem falas extremamente problemáticas. Então, não assume responsabilidade emocional, então, não assume responsabilidade de nada. Então, é um pouco perigoso a gente assistir séries assim, porque a gente fica depois romantizando, e aí é péssimo pra nossa cabecinha, nós como mulheres. Mas é muito interessante, né, nessa visão, como que os relacionamentos, nós mulheres aqui falando, né, uma boa feminista, adoro o homem, porém, adoro acabar com a raça de homem também. E aí, como que isso é muito engraçado, como que isso é muito problemático. Quando a gente tá sozinha, quando a Malu tava sozinha, eu vejo muito assim na vida da gente, assim, eu, minhas amigas e tal. Quando a gente tá sozinha, assim, sem ninguém e tal, nenhum homem, a gente tá super focada nas nossas coisas e a gente quer realizar nossos sonhos, quer viajar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer não sei o que lá, tá feliz. Aí basta aparecer um homem, aí caga tudo. Aí a gente começa a não querer mais... a gente começa a meio que se apagar, esquecer da gente, como isso é muito problemático, né? Não que é regra, mas é que não deveria ser. E aí eu vejo muito isso na minissérie também. A Malu tá super querendo que as coisas funcionem e tal, da empresa dela, né? Enfrentou vários BOs, vários, né, desafios pra conseguir realizar o sonho dela. Só que quando ela tava lá com o Chico fazia um monte de merda, sabe? O Chico ia lá e, tipo, ficava bêbado e estragava o show dela, sabe? Na inauguração, ele cagou com a inauguração, sabe? Se não fosse a Lígia, ela tava... Se não fosse outra mulher, né? Ela tava fodida, sabe? Ela teria sido uma merda a inauguração dela. E aí que eu acho isso um pouco pra se observar, né? Tipo assim... como que os homens acabam estragando algumas coisas na vida da gente, sabe? Então, e aí, ou a gente vai se apagando depois que a gente conhece o homem. Então, a gente mesmo
se trava depois que a gente se conhece o homem. Então, é uma coisa que a gente não deveria ter. Então, a gente começar a se observar que sim, é legal ficar com homens, eu com uma mulher heterossexual. Mas começar a se observar se a gente não tá parando nossas vidas, abrindo mão dos nossos sonhos. Nossos sonhos não quer dizer necessariamente só carreira, mas quer dizer várias coisas por causa do outro, sabe? Porque a gente sabe que culturalmente os caras não são ensinados pra abrir mão das coisas por causa da gente. Eles são acostumados a fazer várias coisas, né? Como diz a Valesca Zanello, homens são ensinados a amar muitas coisas, mulheres são ensinadas a amar homens. Então, é um ponto a se observar ali na série. Então, você olhar com a série com um olhar crítico, você vai observar isso. Se você olhar com um olhar só de entretenimento, você vai... apesar que eu olhei também com esse olhar de entretenimento, vai romantizar um pouco ela com o Chico. Só que o Chico é péssimo pra ela, então... Depois eu acabei romantizando ela com o irmão dela, que eu achei ele mais legal. Apesar dele também ser um cafajeste. Então, é uma série muito gostosinha de ver, muito curtinha. E basicamente as minhas reflexões e minha resenha da série foi isso. Depois tem outros enredos ali. Tem a irmã da Adélia também, que ela é cantora, que ela também tem um destaque lá na série, que até a Malu ajuda ela também sofre com questões de preconceito, de racismo e dela ser periférica na questão da música, mas que ela consegue muito bem bater de frente. Ela tem uma personalidade incrível, ela bate de frente, ela entende as camadas sociais daquela época, só que ela também não desiste dos sonhos dela. Ela também ela aponta algumas ali, tem umas cenas ali que ela tem a liberdade sexual muito ativa, que ela é bem novinha, sabe? E aí, bem novinha sim, vírgula, mas ela é mais novinha que elas. E aí, ela se posiciona muito bem. Então, ali todas as mulheres, elas são muito empoderadas, assim. Então, é uma série muito gostosinha de ver. Eu amei assistir essa série. E ela é curtinha, então por isso que a minha resenha vai ser curtinha, porque eu falo demais. Mas é isso, depois da minha último vídeo, né, que eu falei igual pra caralho. Mas é isso, gente. Assistam, é uma série ótima pra você se inspirar e empreender. Principalmente se você é mulher, mas tenha olhos atentos pra entender direito todas essas camadas sociais que a série aborda, né? E... é uma série muito gostosinha de ler, então eu vou trazer mais resenhas de séries aqui, que eu acho importante para nossas vidas, nossas carreiras. E se eu for ajudar vocês de forma positiva, eu vou ficar feliz. Beijos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, né, para vocês ficarem sempre sabendo, né, quando soltar vídeo novo. E já compartilha, né, para que mais mulheres, mais pessoas, homens também podem assistir, fiquem sabendo desse tipo de conteúdo. Beijos!